Olá! Hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi a vender mesmo sendo introvertido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, ativa o sininho, que eu vou estar sempre trazendo informações de como você ser um bom vendedor, independente do estágio que você esteja, independente do perfil que você tem. Então, olha só que interessante, hein? Como que eu aprendi a vender mesmo sendo introvertido? Primeiro a gente precisa esclarecer aqui, né, o que é ser uma pessoa introvertida. Então não podemos confundir com uma pessoa tímida, né? O tímido, ele até quer interagir, mas ele tem muito medo, muita insegurança e acaba não fazendo. Já o introvertido, ele até interage com outras pessoas, só que é alguém que se sente muito bem sozinho. Ele não precisa interagir com outras pessoas. Mas se alguém vier lá puxar assunto, puxar alguma conversa, ele até desenvolve, né? Então, quando eu ia em eventos de networking, conhecer gente nova, ambiente empresarial, ou até mesmo ambiente familiar, de festas e tudo mais, eu sempre era aquela pessoa que ficava no meu canto. Eu não precisava interagir com ninguém, eu não tinha essa necessidade, me sentia muito bem sozinho, né? Mas toda vez que alguém puxava um assunto comigo, queria conversar, eu conseguia desenrolar, né? Então a grande diferença do tímido e do introvertido é que o tímido, ele quer interagir, mas ele não consegue, por essa questão de insegurança e tudo mais. Já o introvertido, ele não interage por opção. Se precisar interagir, ele vai interagir. Então, só que quando eu comecei no mundo de vendas, todo mundo dizia, né? Era uma crença que eu tinha que um bom vendedor ele precisa ser comunicativo. Tem que ser aquela pessoa que chega na festa, começa a interagir, conversar com todo mundo. E como eu não era assim, eu ficava muito preocupado. Será que eu vou ter um sucesso em vendas? Será que eu vou conseguir apresentar o meu produto, o meu serviço da melhor forma? Como é que eu vou vencer essa barreira, né? Como ser um bom vendedor mesmo sendo introvertido? Então, eu foquei muito nas técnicas. Então, quando você começa a estudar vendas, existe um começo, meio e fim, existe um método. Então, você aí que está só consumindo conteúdos grátis, muita atenção. O conteúdo grátis ele é ótimo para te abrir a mente, fazer enxergar alguns pontos, alguma realidade às vezes despercebida. Mas se você quer realmente uma transformação, se você quer realmente mudar do estado que você está hoje para um estado muito melhor e acelerar esse processo, porque tempo é dinheiro. Se você quer acelerar esse processo, ter uma mentoria, ter pessoas te conduzindo, tendo um método, um sistema que funciona, é o melhor caminho. E foi atrás disso que eu foquei muita energia, né? Ou seja, o que como atender melhor o meu cliente. Então eu estou iniciando uma conversa com ele. O que eu preciso fazer? Depois que eu iniciei a conversa, como eu faço uma boa apresentação para que o cliente entenda a necessidade da minha solução? Como antecipar, contornar e evitar objeções para que aquela necessidade levantada ele realmente veja como algo que está resolvendo um problema na vida do cliente, né? Ou seja, fazer um fechamento mais simples e com uma melhor taxa de conversão. Então, essas eram as minhas preocupações. Então, conhecimento, gente, é poder. Agora, o que adianta você ter um ótimo conhecimento, mas não conseguir colocá-lo em prática? Então, tem que treinar, tem que testar muito, diversas vezes. Então, como é que eu fiz no começo, né? Eu anotei, eu escrevi, criei um script de vendas para mim. Falei, como que eu vou ligar para o cliente para marcar uma reunião? Cheguei na reunião, como que eu vou apresentar o meu produto, a minha solução, meu serviço? Como que eu vou depois fazer uma reunião de fechamento? Como que eu é, ajudo ele a tomar a melhor decisão baseado em todos os outros passos? Então fui colocando passo a passo, etapa a etapa, fui separando agendamento de reunião, apresentação da solução, fechamento e um exclusivo para antecipar, contornar e evitar objeções, né? Então, se você está assistindo esse conteúdo e tem interesse nesse tipo de informação, tem aqui no link abaixo algumas informações que podem te ajudar. Fica até o final aí que você vai gostar. Vou te dar um presente, vou te dar o acesso aí a um e-book, tá legal? Agora olha só,
Eu fui lá e treinei diversas vezes. Então, depois que eu criei essa estrutura, peguei um espelhinho lá, coloquei na minha frente e fiquei simulando apresentações de cada etapa diversas vezes. Fui ajustando, poxa, aqui não ficou legal. E fui filmando, fui gravando essa minha postura corporal, como que eu me colocava sempre na posição do cliente, como ele está me enxergando, como ele está me avaliando. Só que, claro, a minha opinião ela não é verdadeira, ela não é a única opinião válida e verdadeira. Então, eu também compartilhei isso com outras pessoas, ou seja, chamei a minha esposa, minha mãe, meu irmão, pessoas, amigos próximos, e fiz a apresentação para eles e perguntava: o que você acha? O que eu deveria mudar? O que você acrescentaria? O que você acha que é demais? Né? Então, mesmo antes de entender que diversas pessoas têm perfis de compras diferentes, eu já ia pegando opiniões diversas para criar o meu sistema, meu método, que pudesse ser utilizado para diversos perfis de clientes. Né? Então isso me ajudou muito. Ou seja, gente, se você não nasceu comunicativo, se você é introvertido ou até mesmo tímido, como que a gente ganha uma maior segurança sendo tímido? Tendo confiança. Então, se você treinar esse processo diversas vezes, aquilo vai ficar tão simples e fácil que na hora que você precisar, você vai soltar isso de uma forma mais leve. Ou seja, aonde há o desconforto, se coloque em prova, se coloque em teste, que aquele desconforto vai acabar. Né? Você vai ficar tão bom, né? A gente diz criando casca, né? Que aquilo vai se resolver. Então, além de ter criado esse método, treinado com pessoas muito próximas, quando eu iniciei o processo de vendas, eu também fui naquelas pessoas onde eu tinha um pouco mais de intimidade. Então, caso eu erre, caso eu falhe em algum ponto do processo comercial, aquelas pessoas sabem que eu estou no começo, porque elas sabem do meu histórico de vida, onde eu estava trabalhando e onde estou agora, né? Então eu tirava esse peso de uma apresentação perfeita, né? Isso me ajudou muito. E aí eu fiz muitas reuniões, né? Então coloquei o que eu criei em teste nas pessoas no campo, né? E dali fui, processo de melhoria contínua. Isso nunca para, porque o perfil comportamental das pessoas também mudam de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura, de acordo com o momento econômico político, de acordo com a região que ela mora, de acordo com várias coisas que são, né, constantes, são dinâmicas, tá? Então tudo isso que eu te falei é muito importante. Foque no sistema, no método, treine, 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 até que aquilo seja tão simples e fácil que você não vai se incomodar. Você vai ter confiança em apresentar. Pega essa dica, siga o canal, comente. Se tiver alguma pergunta específica, vai ser um prazer responder. Até a próxima.